Voltando a falar de eleições aqui no CNN 360, a gente vai exibir agora uma postagem feita pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e por que ele fez esta negativa de um prazo em relação ao desgaste de Flávio Bolsonaro. Diz aqui o presidente nacional do PL: fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu. Em nenhum momento tratei de, abre aspas, testar resistência, fecha aspas, de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo que enfrentou ao longo dos últimos anos, sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca. A verdade é simples. O que veremos nos próximos dias será o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população. Isso sim deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé. Assinado Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. E por que isso? Porque esta fala, este prazo de 15 dias, foi interpretado como um limite para ver se Flávio Bolsonaro supera a queda que registrou em pesquisa de intenção de voto. Ontem foi a Atlas Intel Bloomberg quem registrou isso. Outras pesquisas estão para serem divulgadas com o campo totalmente feito, ou seja, com as entrevistas da pesquisa feitas totalmente depois da revelação das mensagens de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, na qual, segundo Flávio Bolsonaro, foram feitos pedidos de recursos para o financiamento da cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas fato é, Débora, que há um desgaste político que a gente tem acompanhado já há uma semana. Foi na quarta-feira da semana passada, no dia 13 de maio, que vieram à tona, na tarde daquele dia, pelo site The Intercept, as mensagens de Flávio Bolsonaro. Na manhã daquele dia, ele foi primeiramente questionado por um jornalista do Intercept a respeito do financiamento do filme por Daniel Vorcaro. A primeira resposta de Flávio Bolsonaro foi: é mentira. Depois reconheceu que houve este contato para pedir recursos para o financiamento. Depois, em entrevistas à imprensa, uma delas aqui, a CNN, falou que sim, poderiam vir novos encontros, ou até mesmo o que ele chamou de videozinho, né, Débora, a respeito dessa possibilidade de ter se encontrado em outras situações com Daniel Vorcaro. Disse que estava disposto a abrir o contrato de financiamento deste filme assinado com um dos fundos ligados a Daniel Vorcaro. Fato é que ontem teve uma reunião com seus aliados políticos do PL, deu uma declaração na qual falou: sim, estive com ele depois que ele foi preso e colocado em liberdade com restrições, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, mas para o que Flávio Bolsonaro definiu como um ponto final na relação de financiamento do filme. Ainda prossegue esse desgaste político, tem mais repercussão chegando ainda de outros agentes políticos do campo da direita falando das explicações de Flávio Bolsonaro. E agora, Valdemar Costa Neto fazendo essa postagem, negando que haja qualquer tipo aí de prazo para que Flávio Bolsonaro se recupere nas pesquisas que vão sair ainda pelas próximas semanas, porque o que não falta neste ano eleitoral e de pré-campanha ainda é pesquisa de intenção de voto, Débora. É para seu deleite, que adora uma pesquisa de opinião. Eu gosto também, mas é que você se dá muito bem com os números, Yuri Pita. Mas eu confesso que até para quem gosta de pesquisa está um pouquinho demais, né? Não precisa de tanto, né? Mas enfim, agora, com este novo contexto, elas se tornaram importantes, sem dúvida alguma. Elas vão dar muito, né? Vão indicar muito do que vai ser decidido pelos caciques partidários, estrategistas políticos, etc., Débora. Pois é, vamos chamar o Pedro Venceslau para analisar essa nota de Valdemar, porque, olha, o clima deve ter pesado por lá quando a imprensa começou a dar essas informações. Olha, essa é uma informação, essa nota do PL mostra que essa é uma informação que não deveria ter sido pública. Foi uma conversa interna, partidária, uma conversa política, vazou
E aí o Valdemar teve que se explicar. Mais uma explicação, mais uma nota na defensiva, mais um momento que mostra a fragilidade da candidatura ou da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O fato concreto é que existe um núcleo duro da campanha do Flávio, que é o Rogério Marinho, Valdemar da Costa Neto e também o marqueteiro Marcelo Lopes, conhecido como Marcelão, que não estava no Brasil quando aconteceu a revelação dos áudios do Intercept. Esse núcleo dialoga e tem interlocução com outros integrantes importantes do primeiro escalão do PL, como Sóstenes Cavalcante, líder do partido na Câmara dos Deputados, também Altineu Cortes, presidente do partido do PL no Rio de Janeiro, entre outras lideranças que participam dessas conversas mais estratégicas sobre os rumos da campanha e da pré-campanha. E esse núcleo vem recebendo muita pressão da base do PL nos estados e da base do PL no Congresso Nacional, ou seja, das bancadas da Câmara e do Senado. Está todo mundo muito preocupado com a repercussão que isso vai ter na eleição, como isso pode afetar as conversas políticas e as alianças regionais e o que pode surgir de novidade. Portanto, essa questão de colocar um prazo para o Flávio conseguir se explicar, um prazo para que ele consiga mostrar que sobreviveu a esse tsunami, que não tem nada de novo pela frente, quando ele conseguir convencer esses aliados que não tem nada de novo pela frente, e principalmente se as pesquisas mostrarem que ele conseguiu se manter como o principal player da oposição, que a terceira via não conseguiu ocupar esse espaço, aí ele continua na disputa. Mas é um dado de realidade. Se ele não conseguir comprovar isso, vai crescer muito a pressão para que ele seja substituído ou por Michele Bolsonaro, que carrega o sobrenome, ou por Tereza Cristina, que é líder do PP no Senado, ou eventualmente, há quem defenda isso, que haja uma composição com os nomes que já foram colocados na disputa. Mas isso vai ficando mais difícil, essa terceira tese, diante do aumento do tom de Ronaldo Caiado e Romeu Zema contra o candidato. Ô Pedro, ainda falando do PL, o partido tem apostado em inserções na televisão para tentar conter esses danos, né, o damage control, aí, controle de danos à candidatura, à pré-candidatura, né, de Flávio Bolsonaro. O que você nos conta, e já se sabe quantos comerciais que o partido vai ter como protagonista Flávio Bolsonaro? Lembrando que o PL, por ter feito a maior bancada de deputados federais, ter recebido o maior número de votos na eleição passada, é o partido que tem maior espaço no fundo partidário e na propaganda eleitoral. Olha, Yuri, como nós sabemos, todos os partidos têm direito a inserções nacionais que são distribuídas conforme o tamanho da sigla, conforme você explicou. E no caso do PL, já estava programado que essas inserções aconteceriam em junho. Ninguém imaginava que o PL fosse para a televisão em cadeia nacional, não bem em cadeia nacional, mas nacionalmente, bem no meio desse tsunami. O PL já vem fazendo os comerciais regionais do partido, nos estados, num cronograma que vem desde janeiro, e nesse cronograma, Flávio Bolsonaro já é o protagonista. Claro que esses programas foram gravados, essas inserções foram feitas antes das revelações do site Intercept, das conversas entre ele e Daniel Vorcaro. Mas mesmo assim a ideia já era que o Flávio fosse conhecido nacionalmente por meio da televisão. Agora, então, o PL ainda está discutindo o tom, a estratégia e como tratar do caso e se vai tratar do caso nessas inserções nacionais que começam em junho. Portanto, são 40 inserções que serão produzidas pelo PL, mas o Flávio não pode ser só ele o protagonista. Como são inserções partidárias, ele pode ocupar um determinado espaço, mas não todo ele. E também não pode, evidentemente, pedir voto. Além disso, 12 dessas inserções são dedicadas ao PL Mulher, portanto a Michele Bolsonaro deve ter também um espaço nesses comerciais. Claro, os comerciais dedicados à cota feminina podem falar sobre o Flávio, mas ele não pode ser o protagonista dessa cota feminina. Então, no total, segundo cálculos feitos por fontes do PL, já foram divulgadas mais de 100 mil inserções em 27 estados, em rádio e televisão até o momento, essas inserções regionais. Mas a leitura é que agora veio o tiro de canhão, ou seja, as inserções nacionais do PL. Então, como eles ainda estão discutindo a estratégia, porque no primeiro momento eles iam usar esse material para humanizar o Flávio, para colocá-lo como alguém moderado, para nacionalizar o nome dele, para reduzir a rejeição. Mas agora vai ser inevitável que esses comerciais sejam usados para reduzir danos depois de todo esse estrago feito pelas revelações do Intercept.